Um tema um pouco difícil de lidar com atletas é trabalhar com metas. A importância das metas, porque é difícil a gente desvincular a meta de resultado. Só que o resultado, muitas vezes, a gente não tem o controle dele, a gente não tem o poder, a gente tem um adversário, que às vezes treinou tanto quanto nós. Eu sempre costumo brincar, né? Vai que o seu adversário também tem um coach. Então não adianta, assim, a gente não tem muito poder do resultado, mas é difícil a gente desassociar a meta do resultado. Como que trabalhar essa questão com atletas? Como é que você vê essa questão de não entrar na cilada do resultado, do ranking? Tem muitos jovens preocupados em ser primeiro, segundo do ranking, numa idade que não é relevante. Mas como é que eu trabalho as questões de metas? Tem uma frase que é assim, às vezes as pessoas passam tanto tempo querendo ser o número 1 que se esquece de trabalhar para ser único. Nossa, então, quando a gente pega no tênis, a gente vai ver que passaram muitos atletas, muitos tenistas. Agora, os que escolheram ser únicos, né, a gente olha e fala assim, nossa, são poucos. Você lembra deles, né? Então, é assim, por um momento, trabalhe exaustivamente, não para ser o número 1, mas é para criar diferenciais. Então, para quem lembra do Guga Kirten, a paixão, a alegria, a leveza, né, fazia com que o jogo dele fosse alguma coisa única. Então a gente fala assim, cada um tem um estilo, uma personalidade que vai transcendendo e vai chegando no jogo dela. E é isso que muitas vezes, quando a pessoa está trabalhando para ser, eu tenho que ser melhor do que fulano, eu tenho que ser melhor do que Beltrano, ela não está se concentrando em fortalecer a si mesmo e criar os seus próprios diferenciais. Ser melhor que ela pode ser, né? Exato. Eu costumo falar, né, que quando eu falo de alta performance, eu falo da sua performance. Não simplesmente da performance de rendimento do esporte profissional, que é uma coisa, mas é da sua performance, o quanto você pode ser o melhor que você pode ser. Porque no momento que a pessoa para de brigar com ela mesma e ela começa a aceitar a ela e começa principalmente a assumir esse compromisso em se tornar a sua melhor versão, é assim, não é que eu sou melhor do que meu pai, não é que eu sou melhor que minha mãe, não é que eu sou... Assim, é quando a nossa vida não é uma gangorra, não é uma balança, né? Eu sou mais ou sou menos. Né? Por um momento, a minha referência é um compromisso de me tornar melhor do que eu fui ontem, melhor do que eu fui hoje. Por isso que é um processo de aprimoramento e não de concorrência, de competição, né? Né? É assim, ok, e no tênis isso é preciso. Se eu não melhorar o meu saque, não adianta eu ficar dizendo assim, eu tenho que ter um saque melhor do que o do Nadal. Não, peraí, assim, a primeira coisa que você tem que olhar para você mesmo e dizer assim, ok, eu estou sacando de um jeito hoje. O que eu preciso fazer para sacar melhor do que eu estou sacando agora? Melhor do que eu... E assim, cada dia é ter um compromisso... Uma vitóriazinha. Né, de olhar para si mesmo, olhar para dentro de si, né, e poder dizer... o Timothy Galway, ele tem um trabalho que é o Inner Game. E ele fala muito isso, né? Quer dizer, vai acontecendo um jogo dentro da pessoa. Sim. Onde parece que é assim, não precisa mais de ter um adversário do lado. Sim. Ele já está lá, ele já perdeu o jogo, e aí quando ele olha, né, parece que o jogo na vida real, né, ele só está sendo maturado dentro desse jogo interior. Então, a hora que eu perdi aqui dentro, parece que eu constato que na vida real aconteceu a mesma coisa. E o Timothy Galway, que ele citou, é o autor do livro O Jogo Interior de Tênis, do Inner Game, né? Isso. Para quem tiver interesse, sempre vale a pena. Não só para o tênis, mas para a vida. Eu aprendi a jogar golfe com ele.
Tem algumas frases no esporte que elas criam crenças do tipo, treino é treino, jogo é jogo. Eu sou muito ansioso. Uma clássica, não nasci para jogar esse esporte. Tem uma no tênis que é clássica, que é sacar pro jogo é difícil. Eu sempre falo assim, sacar pro jogo não é difícil. Difícil é ser o adversário de quem tá sacando pro jogo, né? É. Você trabalha o jogo inteiro para sacar pro jogo. Então não é essa a parte difícil. Difícil é pro adversário, que vai ter que ganhar esse ponto. Se ele perder, ele perde o jogo. Mas isso tudo vai criando crenças, né? Vai criando aquelas coisas na cabeça que você comentou agora há pouco. Vamos falar um pouquinho mais de crenças, de onde que elas nascem, como que a gente consegue transformar elas em crenças, tem as limitantes e as fortalecedoras. Então, as 3 experiências da nossa vida, desamor, desamparo e desvalia, elas vão formar as nossas crenças limitantes. Sim. Então, todo momento em que, em algum momento, nós experimentamos uma ação, uma atitude, uma experiência de desamor, de desamparo e de desvalia, de desvalorização, isso vai gerar, né, vai estar gerando uma ideia limitante sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre o resultado. Então, às vezes você vai pegar uma situação de desvalia, de desvalorização, você nunca faz nada certo, nunca faz nada direito. E aí, essa pessoa, ela tem um talento, ela cresce, tem um talento, mas, ao mesmo tempo, ele vai desenvolver, por exemplo, ele pode estar desenvolvendo uma crença, dentro dessa crença de desvalia, uma coisa, mais ou menos, um pensamento maluco do tipo assim, não adianta mesmo, porque eu nunca vou conseguir chegar no top, né? Então, aí você vai ver, às vezes, aquele garoto que foi crescendo, no júnior ele arrebentou, e aí, quando ele está indo para o profissional, ele desiste, né? Por quê? Porque essa crença Ficou ali enraizada. ficou ali. E aí ele vem lutando com ela, mas essa crença não permite ela se ver no topo, né, no top 10. E aí ela não vai estar lá, porque nesse momento ela vai simplesmente gerar atitudes sabotadoras. Um pensamento que vai se tornando cada vez mais, vai fortalecendo mais a ideia de que esse jogo não é para mim, né? Sabe o que é? Isso era a opção do meu pai. Aí quem queria não era eu. E se ele acredita tanto nisso, né? Parece que a mente dele vai buscar aquilo, né? Porque ele acredita naquilo, é a verdade dele. E aí a mente dele vai sabotar ele para que aquilo seja uma verdade realmente, né? É louco. Eu nunca vou conseguir ganhar por exemplo, dentro do tênis, eu nunca vou conseguir ganhar um torneio realmente valioso. Grande. Né? Então, aí a gente fala assim, é maluco por quê? Porque aí você diz assim, a pessoa consegue ganhar torneios, mas às vezes o torneio, né, mais valioso, o que contaria pontos, né, ele simplesmente não ganha. E aí ele vai confirmando. A crença dele. A crença limitante. Então, por isso que é tão importante o trabalho, né, de você ter alguém do seu lado. Agora, por isso que a pergunta para todo o atleta que deseja fazer um trabalho de coaching, de desenvolvimento de resultados extraordinários, ok, é se responder, realmente eu estou disposto a me entregar, a perder o controle e mergulhar de cabeça e me entregar sem a menor restrição ao meu coaching. Porque é esse momento em que a gente vai ver muito de uma coisa que é assim, eu quero, mas não quero perder o controle, eu quero, mas, sabe assim, só quero fazer o que eu quero, só quero fazer o que eu gosto. Pagar o preço, não. Então, é aquela história que às vezes eu digo assim, você vai gastar dinheiro e eu vou gastar tempo. Então, se não for para valer, nós vamos jogar fora 2 recursos que poderiam ser fabulosos,
incríveis, não só para aquele momento, mas para a vida inteira. Então, todo trabalho, né, todo trabalho que pode ser desenvolvido não é para hoje, é para a vida. Né? Então, se um atleta ele tiver 30 anos, vamos lá, 25 anos de uma trajetória profissional, a pergunta é: quantos anos você merece ser feliz dentro desses 25 anos? Né? Então, aí a gente fala assim, tem gente que quando encerrar a carreira vai ser o dia mais feliz da vida dela, que ela vai parar de botar tanta pressão dentro dela, de tanta cobrança, sabe assim, de tanta exigência, de ser tão infeliz para produzir o resultado. Né? E aí a gente fala assim, cara, não merece esse lance. Né? Tem coisa mais importante do que ficar produzindo inferno. Sim. Agora, o ponto é fantástico, às vezes a gente vê a parceria que se cria entre o treinador e um atleta. Sim. E aí você fala assim, nossa, que coisa linda, né? E eu estava comentando isso com um atleta, eu falei assim, durante muitos anos, eu não entendia o que era a relação de um mestre e um discípulo. E quando eu fui morar na Índia, eu entendi. O discípulo não questiona, o discípulo ele se entrega. E se o mestre falar, vai lá em cima daquela ponte e salta, ele salta. Né? Porque ele tem uma confiança inabalável no mestre de que ele vai conduzir ao estado maior, supremo de consciência. E por isso que quando a gente vê essas parcerias, né, do atleta com o seu treinador, e aquela coisa que você fala assim, nossa, o que você me pediu eu faço, sabe? Se você falar, se atira de cabeça, eu vou me atirar de cabeça. E o engraçado é que quando o resultado vem, né, a gente nem sabe muito bem, as pessoas de fora não vão ver o que aconteceu. Elas não vão saber o que aconteceu. Elas só vê, nossa, o que aconteceu que você está jogando, está diferente, né? Eu falo que essa é uma das grandes sacadas desse trabalho. Então, por isso que é muito legal poder perceber que não tem magia. Assim, não é uma coisa que a gente fala assim, me sinto honrado quando você diz que eu sou especialista em transformar vidas. Eu sempre digo que assim, eu permito que as pessoas possam fazer o que elas escolherem. E eu sempre vou estar lá do lado delas para elas fazerem as transformações que elas desejarem fazer na vida delas. Né? E vou estar dando todo o suporte para isso. Mas quem vai fazer isso? Sim, é a pessoa. É a pessoa. Né? Então, a mesma coisa. O Dani ele está sendo humilde, mas ele transforma vidas. Mas essa coisa, né, que a gente diz assim, por um momento, se você disser assim, não dá para eu entrar na cabeça da pessoa. Sim, sim. Ele diz assim, cara, agora você vai pensar desse jeito. As ferramentas para isso vão ser passadas. Agora, a entrega a essas ferramentas é que vai fazer a diferença. Né? Então, assim, você pede para as pessoas, você pede, vamos fazer isso, vamos trabalhar isso, vamos fazer, né? E aí é aquela coisa, né? Se fizer meia boca, o resultado é meia boca. Se você fizer da forma que você fez um mergulho e não tem retorno... As pessoas costumam perguntar, mas o coaching funciona? Eu falo assim, depende. Ele funciona para quem aplica. Para quem aplica, ele não funciona. Porque não adianta você contratar e ficar mais ou menos entregue. Porque ele não vai funcionar. Como a dieta. As dietas funcionam? Funcionam. Quem não funciona, geralmente, são as pessoas que param de fazer dieta. Como eu estava agora num evento e a gente estava falando assim, né, a tecnologia. E o Daniel Eli, que é o diretor da Randon lá ele usou uma frase que eu acho o máximo. Ele disse assim, a tecnologia não muda nada. O que muda
são as pessoas. Né? A gente pode ter tudo. Né? Eu acho que o esporte está chegando num nível de sofisticação, né? De você entender exatamente como é que estão as fibras musculares, como é que está, né? Tudo. E vai avançar ainda mais. E vai avançar. Agora, nós ainda estamos na época das cavernas, quando se fala em desenvolvimento emocional. Essa mente campeã, essa mente vencedora, nós ainda estamos muito atrasados. Isso às vezes eu costumo dizer assim, muito do que se investe dentro de um clube ou dentro da trajetória profissional de um atleta, ele para na mão de um treinador. Então, se a gente imaginar assim, você fala assim, nossa, pega um exemplo que a gente diz assim, o pessoal investe e entrega para o Guardiola, né, quase 1 bilhão de euros, Caminhão de né, dinheiro. de contratações. E aí a gente às vezes diz assim, agora, se o Guardiola não for o cara que pega, chega junto, conversa, compreende, entende o humor, a emoção, pô, olha, tô olhando, tô percebendo, tô vendo as evidências aqui, né? Não vai. Ele vai jogar 1 bilhão de euros, sabe, no ralo, porque por um momento ele deixou de compreender o universo emocional dos seus atletas. Sim. Então, é fantástico perceber que 1 bilhão vai valer 2 bilhões depois que passar pela mão do Guardiola. Sim. Não é? Porque o cara trabalho cresceu, feito. evoluiu, ele ficou mais confiante do que ele estava, ele se sentiu com mais valor, com mais estima. E aí ele aprendeu a dominar a emoção dele. Aí você fala, uau, agora, né, a gente diz assim, parece que todo mundo quer os atletas que estavam lá com o Guardiola. Né? Então, o ponto é muito importante que a gente compreenda que o valor de tudo na nossa vida começa sempre por uma coisa. Qual é o valor que você dá para você mesmo? Né? Esse momento que você diz, eu mereço, eu tenho valor. Se tem alguém que merece o que a vida tem de mais fantástico, essa pessoa sou eu. Muito, muito bom. Aproveitando o gancho que você falou da nossa mente, que ela ainda ela é resultado dos nossos antepassados, né? As emoções, elas são naturais. O medo, a ansiedade, todas essas emoções, elas vêm como um sistema de autodefesa da nossa mente. Então, o medo, ele é extremamente importante para a sobrevivência. Só que no esporte, parece que a nossa mente não evoluiu a esse ponto de entender o que é o medo de um segundo saque e o que é o medo real de sobrevivência. Ele simplesmente entende a interpretação de que algo ruim vai acontecer na frente, então deixa eu me resguardar, deixa eu me proteger. E esse controle das emoções, como que a gente consegue deixar isso mais forte? Como é que a gente consegue entender mais desse funcionamento e usar isso a nosso favor? Quando a gente fala assim, quando eu digo, preciso produzir uma transformação na vida de alguém, e aí eu peço para ela entrar, ela mergulhar dentro dos medos dela, mergulhar dentro dos fantasmas dela. Então, é mais ou menos como se eu estivesse olhando, tem um vídeo que eu passo que é assim, tem um bichão, tem um lobo aqui, tem uma garota aqui, aí ela trava os dentes e sai em cima do lobo, aí ela passa e o lobo se desfaz. Essa sensação é uma sensação muito conhecida, né, dos atletas. Parece que ele fica segurando, e quando ele faz, ele fala assim, nossa, foi mais simples do que eu imaginava. Sim. Então é assim, por um momento quanto mais eu tenho medo de perder o controle, mais eu vou me segurar. E quanto mais eu me seguro, mais eu estou segurando as performances extraordinárias na minha vida. Então, é muito importante que eu possa mergulhar, compreender
E principalmente compreender que esse medo não me controla e que eu tenho domínio sobre eles. E quando eles aparecerem, eu sei exatamente o que eu preciso fazer para me fortalecer. Então, a diferença é que se eu experimento, né, se esse atleta experimenta efetivamente um medo, qual é o medo que está por trás de errar a segunda bola, é esse momento em que ele vai fazer o segundo saque melhor do que o primeiro, com mais força e não com menos força. Ele vai apesar do medo, né? Por quê? Porque é o momento que eu começo a compreender o que eu preciso fazer para estar em alta performance. Porque quanto mais o medo vai ganhando espaço dentro de mim, mais eu aumento a pressão interna. Sim. Então, quanto mais pressão interna, menos referência sentida eu tenho de mim mesmo. Então, é assim, uma panela de pressão. Né? Não dá para a gente imaginar que vai conseguir ter a percepção do que está acontecendo, qual é a sensação, qual é o sabor do legume. Não, não. A coisa maior é, estou a ponto de explodir. E quando uma pessoa tem o domínio, ela, ok, não acertou o primeiro saque, ok, respira, e aí no tênis... Eu falo assim, começa um novo evento. É. Começa um novo evento. E aí é interessante porque você vai ver que tem vários rituais de retomada de foco, né? Mas o ponto que eu digo assim, na verdade a pessoa só precisa se reconectar com a sensação de fazer o movimento perfeito. Então é assim, o saque perfeito que ela vem experimentando. Então, é o momento em que, às vezes, assim, ela pode ficar com os olhos vendados e fazer exatamente o saque perfeito. Não porque ela está vendo, mas porque ela está sentindo isso. Então, quando a gente fala assim, nós temos aqui o Oscar Schmidt, ele arremessa 2.000 bolas num treino, e aí você fala assim, pô, mas né, o que é a perfeição? Né, ele olhar, não, ele pegou a bola e sentiu a bola, e ele já sabe exatamente o movimento que a bola vai fazer. Sim. Então não é mais a bola, não é mais a quadra, agora é o quanto você sente o teu jogo. Né? É maluco, porque quando a gente está jogando mal, a gente consegue sentir que o jogo está jogando mal, né? Fala assim, pô, tô fazendo um monte de besteira, tô fazendo um monte de besteira. Então, é fabuloso, né? E é importante que a pessoa, esse atleta, ele possa entender Sim. isso, né? Que ele está sentindo isso. Então, ele só está com uma grande dificuldade de parar isso e sentir o que ele sente quando está fazendo um jogo maravilhoso. O Oscar fala, né, que mão santa nada, né? Mão treinada. Então... e uma coisa interessante, rapidinho, é que todos os atletas, eles também sentem medo, os grandes campeões. A mentalidade de campeão não é a ausência do medo, a ausência das emoções. Todo mundo sente. Você brinca, né, que depois de 5.000 palestras, agora ficou fácil para você. Eu estou começando a dar palestra agora, estou aqui e não é fácil. Eu sinto medo, eu sinto ansiedade, eu fico pensando às vezes o que os outros vão pensar. Mas eu vou, apesar disso, porque tem uma mensagem maior, né? Tem algo maior por trás. Então, é isso, né? É pensar um pouco além do medo. E é essa coisa fabulosa, né, do atleta que busca desenvolver esse lado, né, do seu desenvolvimento enquanto atleta. Desenvolver, né, a mente, desenvolver a emoção, desenvolver a consciência. Porque se eu tivesse essa consciência com as 500 palestras, eu não teria sofrido as outras 4.500, não é? Então, essa coisa, né, que a gente olha e você fala assim, quanto mais cedo a gente
sabe, eliminar esse conflito da nossa vida, assim, mais cedo nós vamos viver de uma forma tranquila. Plena, Então, né? uma coisa é você pegar um jovem de 14, 15 anos, trabalhar isso. E aí você trabalhar, mas efetivamente um mergulho intenso, profundo, de entrar nas suas emoções, entrar na sua tristeza, entrar no seu medo, entrar no seu choro. Ok, deixa embora. Do que você pegar uma pessoa com 25, 28, 30, 35 anos para trabalhar. E assim, ela vai ter o tempo todo uma crença de que burro velho não aprende truque novo, né? E aí ele vai ficar achando que, né, o burro velho não aprende truque novo, burro velho. Então, pelo menos algumas crenças, elas já podem ser diluídas, porque ela vai dizer assim, com a minha idade é mais simples a gente mudar essas coisas. Não é que com 15 seja mais fácil do que com 30. É que às vezes a pessoa lá na frente ela já desistiu de mexer com isso, né? E às vezes lá no início a gente vai ver que tem uma flexibilidade maior para mexer com isso. Sem dúvida. Brilhante, brilhante. E qual que é a hora de mudar? Deixa eu te explicar. Você, numa das primeiras vezes que você me viu, e eu fui te fazer uma pergunta e você me falou uma coisa que me marcou e até hoje eu levo isso comigo. A diferença entre você ser resistente à dor e você ser resiliente. Tem muitos atletas que ficam ali, eles ficam refém dos erros, né? Eles bolam uma estratégia, a estratégia parece ser brilhante, ele tenta uma, tenta duas, tenta três e erra. Na quarta ele já está desesperado para mudar porque não funciona. Sendo que se ele continuasse 4, 5 já começaria a dar certo. Então ele fica refém daquele erro. O que você pode dizer um pouco sobre ser resiliente, sobre caminhar apesar de? A pessoa resistente é aquela pessoa que resiste em fazer o que precisa ser feito. Então, muitas vezes a gente diz assim, por exemplo, eu falo assim, eu estou perdendo o jogo para o meu medo. Eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, ok. Mas eu resisto, eu fico resistindo, né? E até mesmo admitir que isso esteja acontecendo. Aceitar que eu estou perdendo performance por causa disso, né? É aquela hora que a pessoa começa a se fazer de doida. Imagina, eu não, medo, eu não, eu consigo, já lidei, já estou lidando. E ela vai sofrendo. Então, aí, às vezes as pessoas dizem assim, como que eu sei então que eu estou resistindo? Simples. Olha para a vida e veja se está acontecendo um desses 3 sintomas. Sofrimento, você está sofrendo. Padedéu. Sensação de que você está começando a perder o controle da situação. Ela está escorrendo pelos teus dedos. Segunda. A terceira, você começa a experimentar dor existencial. Esse sentimento de que, sabe, quando parece que tem uma dor profunda no teu peito, na tua alma, e aí você está vivendo exatamente isso. Sofrimento, perda de controle e dor. Um desses 3 sintomas, os 2 ou os 3, podem estar presentes. E aí, se um deles estiver presente, saiba que você está resistindo a fazer o que precisa ser feito. Aí a pergunta que você me faz, Dani, o que é resiliência? Resiliência é fazer o que precisa ser feito no menor espaço de tempo. Então, quando a gente fala assim, essa pessoa é resiliente, é assim, ela está passando por um problema, mas ela está identificando o que precisa ser feito e, principalmente, fazendo o que precisa ser feito. Então, eu estou me dando conta de que eu estou vivendo muito o meu medo de errar, medo de não dar certo. Né? Ok, e o que precisa ser feito agora? Então, eu vou precisar de ajuda de uma pessoa para lidar com isso, para me fortalecer. Porque eu sei que eu tenho talento, eu sei que eu tenho competência. Então, o que eu faço? Eu preciso lidar com isso. Né? Não é a vida inteira. Então, tem coisas que vão produzir
muito sofrimento. E o que a gente faz o que precisa ser feito. Todo problema ele traz consigo a semente da solução. Então, no momento em que a pessoa se dá conta de que, nossa, tem algo que precisa ser feito aqui, faça. Não perde muito tempo, não. Uma das coisas mais preciosas da sua vida se chama tempo, né? E se você ficar jogando tempo fora ou vivendo a vida com sofrimento, com resistência, também você não merece. Muito, muito bom. E quanto às fases de aprendizagem? Eu dentro do meu método, eu passo bastante exercício de mentalização, de visualização, meditação. Só que a parte mental, ela não é tão nítida, o resultado não é tão nítido quanto a parte técnica. A parte técnica, eu mexo um pouquinho no ângulo da minha raquete e já consigo ver um resultado ali. Na parte mental, não. Eu faço a meditação, eu faço as visualizações, mas não necessariamente isso vai ter um resultado prático. Você está desenvolvendo a sua mente. E eu costumo falar que existe essas fases de aprendizado, né? Você não sabia que existe, agora você está tomando consciência de que você não sabe, até você começar a fazer pensando, até chegar numa fase de automação. Nessa parte mental também existe isso, a pessoa precisa caminhar.